Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras. Como ser o último e ser criativo, né? Aos resistentes, corajosos que ficaram, muito obrigado, viu, pela consideração. Então, coloca para mim, Soninha. Para ser criativo, Silvio, colei de vocês lá no Facebook o convite da 16ª Pessoa com Deficiência. Né? Então, aqui fica até pequeno, né, quando a gente divulga, mas na internet fica bom. Então, eles fizeram de uma maneira muito criativa. Então, tem a programação geral e depois programações diárias, não é, Silvio? Então, conte comigo, tenho certeza que todos os vereadores e vereadoras vão divulgar também, não é? Então, parabéns pelo trabalho. Eu aprendi uma coisa interessante esse ano, que é a questão da pessoa com deficiência e doenças raras, não é? Eu acho que é interessante a gente já começar a analisar essa situação também. Outro assunto, parabéns aos 35 anos no SAVE. Toma a liberdade de chamar de Dona Vera, não é? Quem nos acolheu lá. Cris, Gi, Luciana, Camila, Verian. Então, muita gente pode se perguntar, não é? Por que o SAVE tem tanto sucesso, não é? Por que o trabalho do SAVE é tão bom? Então, aqui foi uma pequena amostra, né, Cris? Fico orgulhoso de ver o quanto que vocês representam a cidade de Vinhedo. Mais do que a questão profissional, tem uma questão aí de vocação, não é? Então, eu conheço bem, não é? Toda a questão de dedicação, excelência, a busca pela qualidade constante. Então, contem sempre conosco. E talvez as pessoas que acompanham pela primeira vez, a minha filha participou do SAVE desde a sua 3ª semana. Durante 12 anos, Maria Clara frequentou o SAVE. E o sucesso da Maria Clara hoje se deve ao SAVE, né? Depois dos 12 anos, ela passou um outro degrau, não é? Foi doído, mas a gente tinha que ajudar a Maria Clara também. E só para vocês saberem, ela está pintando quadro agora, olha só, virou youtuber, né? Graças ao SAVE, não tenho nem dúvida disso. Não é? Uma outra questão também, vou falar bem rápido, Simone, não é? Meu apoio já é dedicado a vocês. Então, em função do que a gente já vem trabalhando junto, eu queria só lembrar, as pessoas às vezes não têm noção da importância do auxiliar na educação. Tudo aquilo que foi falado, eu acho que a gente tem que filtrar mesmo, filtrar não, agregar para vocês. Vocês precisam ouvir também, eu acho que essa é a grande questão, para a gente ajudar mais vocês. Então, existem diversos tipos de profissionais públicos. Alguns deles encontram talvez a pessoa uma vez na vida. Não é? O vereador, que a gente diariamente recebe muitas pessoas, mas constantemente, durante o ano, tanto os pedagogos como os auxiliares entram dentro das famílias. Eu acho que isso é a questão principal que precisa ser resolvida, não é? Quero crer também que sempre é motivo de diálogo, mas o quanto que eu sou testemunha do que vocês já se esforçaram para o diálogo e a gente não vê da outra parte, seu Edson. Não é? Leve lá a secretaria, amanhã o secretário vai estar aqui. Eu acho que a gente precisa fazer algo diferente. O problema está aí, escancarado, precisa resolver. A partir daí, eu não vou deixar de falar, mas o SAVE também faz feijoada, né? E está vendendo convite. E eu falei para o vereador Nil, já esgotou? Que bom então. Eu estava na fila e eu fui uma vez na fila, ainda brinquei com o Nil. Nil, eu vou uma vez na fila, mas como eu ocupo mais espaço, as pessoas vão falar que eu fui várias vezes. Fui uma vez só na fila. O Nil, que é magrinho, foi várias lá, ninguém fala nada, né? Então, parabéns aqui à comunidade de São Francisco, na verdade, a comunidade de Santo Antônio, na presença do padre Emerson. Não é? É um exemplo também do quanto que as comunidades elas se reúnem, elas se envolvem, elas se dedicam em função de um bem comum. Não é? O SAVE, eu sou testemunha do quanto que o SAVE faz o algo a mais para poder ajudar a política da cidade. Política pública, política social. A gente tem que fazer essa pergunta diariamente. E se não tivesse o SAVE? Quem que ia acolher tantas crianças? Mais 80, né? Você comentou, Cris? Mais 80 famílias, na verdade. Então a gente tem 86 famílias. Não é? As pessoas não têm noção o quanto que custa. Eu sou testemunha também, tem um trabalho que o SAVE faz questão de destacar, que o SAVE constantemente, usando a criatividade, tenta arrecadar fundos ali. Quando eles instalaram o TeraSwift, né, que é, falando bem rapidamente, da maneira mais leiga possível, é uma maneira de você fazer com que as pessoas com deficiência física, né, possam se desenvolver, e eles tiveram uma grande ideia de trazer o TeraSwift, que é uma maneira diferente de fazer uma terapia, e as pessoas criticaram. Falaram assim, mas você vai fazer para a pessoa que pode pagar? Olha só, né, o mundo que a gente está vivendo, não consegue entender que daquele bom trabalho, você cuida também do outro. Como foi falado aqui, eu vejo uma loucura humana. A pessoa fica brava porque ela quer deixar o carro dele na frente do seu comércio e ele não consegue entender que ele está uma vaga de um possível cliente. Não é? Assim também faço a minha voz dos outros vereadores. Em fevereiro eu fiz uma indicação preocupado com a guarita. Porque não é só comigo, né? Todos nós
somos cobrados pelos comerciantes. E aí a questão ostensiva, não é? O vereador Florentino vive isso diariamente, a questão do policiamento ostensivo, ele funciona ainda. Ele passa a ser ostensivo porque assusta o malandro ali, e aí passa a ser preventivo porque evita talvez um acidente ou até um assalto, etc, etc. Os meus últimos 4 minutos eu quero falar, infelizmente, da falta d'água. E o que eu tentei ser criativo, não pela criatividade em si, mas para tentar resolver o problema. Eu falei hoje com a nova superintendente, com a Andréia, falei ontem também, o seu Edson me ajudou, e aí a gente precisa ser claro na discussão. Não adianta falar para a população que a culpa é só da população. Isso é uma perda de tempo. Eu sou testemunha, e aí eu pedi para ela os dados. Eu falei, me manda então. Se de fato a população está gastando mais água no jardim, etc, etc, a gente precisa dessas informações. Né? Então, ela, sendo justo, ela ficou de me mandar, não deu tempo hoje ainda. A semana que vem eu falo com mais detalhes. Mas o que eu fui pesquisar para a gente ter argumento? Lá em 2017, a própria Sanebave, ela lançou o nosso Plano Municipal de Saneamento Básico. Todo mundo tem acesso, é só entrar lá no site da Sanebave. São mais de 700 páginas do plano de saneamento. Um plano muito consistente. Eu não estudei o plano, mas eu olhei o plano, né? Diferente. Consegui ver uma consistência muito grande ali. E olha como a gente vive um mundo muito louco, como parodiando o comediante lá. Porque desde 2017, a própria Sanebave, lá na página 52, ela coloca uma tabela. E aí, pasmem, desde 2017 ela já assumiu que mais de 30% das casas de Vinhedo ficam sem água. E a pergunta que a gente precisa fazer, a partir daí, o que foi feito para resolver o problema da água na cidade? E feito de concreto, precisa de ação concreta. Que é um outro dado que me preocupou. Eu pesquisei ali no Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, que também é muito curioso, viu? Coloca lá no Google SNIS, Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. E aí, em 2010, só falar um dado para a gente pensar junto, né? Como é que a gente não pode sair dando resposta e não resolver o problema. Lá em 2010, o consumo médio per capita por habitante, aqui em Vinhedo, hein? Cada habitante gastava em litro por habitante por dia cerca de 19 litros de água, 210 litros de água. Perdão, vou começar de novo. Cada habitante, em média, 210 litros de água. É uma média acima da média nacional. A gente pode aceitar esse argumento. E aí eu pergunto, de 2010 para cá, o que foi feito? A gente pode ter algumas hipóteses. Aumentou o consumo? Não. 2017, o consumo caiu para 203. Por que caiu o consumo per capita ali? Teve uma conscientização, as pessoas mudaram o seu sistema de água, cuidou de um vazamento interno. Então, se a gente olhar, eu vou divulgar essa semana o gráfico para a gente entender que é mais profundo a solução. Porque daí vem a pergunta, a gente está aqui batendo na trave a questão da revisão do plano diretor, não é? Então, quando a gente fala da revisão do plano diretor, não tem mágica. Se não aumentar a captação de água, o que vai acontecer? De 2010 para cá, a gente teve um aumento aí de cerca de 15 mil pessoas. Vou usar só os dados oficiais, tá? Então, se a gente não se preparar, e aí fica uma loucura. Eu não consigo ir tanto no plano diretor, porque eu dou aula de terça, amanhã é um dia que eu consigo, né? Nas minhas agendas. Mas eu vejo lá, tratar naturalmente, aumentar a população da cidade, se a gente não cuida nem o que tem. O Altos do Morumbi, esse final de semana, as pessoas ficaram algumas ruas 3 dias sem água. Está errado. E eu aceito, sendo justo com a Andréia, né, fiz questão de dizer para ela que eu falaria isso. Eu aceito toda a manutenção corretiva, que é um outro capítulo, a gente pode falar um outro dia, né? Por que quebrou e não tinha um atendimento rápido da bomba? Aceito essa justificativa. Mas a gente não pode aceitar, desde 2010 para cá, se o consumo per capita diminuiu, o que a prefeitura pensou? Quando que a gente vai captar mais água? Quando que a gente vai corrigir as falhas dos 30% famosos? Cada 100 litros que a gente prepara, 30 se perde no encanamento. Então tem trabalho de casa para a gente fazer. Por essa semana é só. Parabéns ao Save, 35 anos. Não é? Que seja sempre vitorioso e com sucesso, cuidando das nossas crianças aí. Um abraço a todos.